Candidata, qual é o teu nome, idade e a sua deficiência? Antes de tudo, gostaria de agradecer à página PCDF, em nome do Douglas Rodrigues, pela oportunidade. Sou Daiane Amaro, tenho 26 anos, sou biomédica, com pós-graduação em Administração Hospitalar e Gestão de Organizações de Saúde. E atualmente eu estou cursando Direito. Eu me tornei cadeirante com apenas 7 anos, quando eu sofri um acidente de carro, tive uma lesão medular e me tornei paraplégica. Daiane, fale um pouco da sua carreira política. Sobre a minha carreira política, ela iniciou bem cedo. Quando eu tinha 16 anos, eu me filiei a um partido e desde criança eu sempre demonstrei essa vontade de querer participar da política. Eu saía nas ruas, por exemplo, e via a falta de acesso, falta de rampas, até mesmo em prédios públicos, e isso me deixava bastante inconformada. Eu já queria entrar e poder fazer a diferença. Então, decidi me candidatar a vereadora no meu município. Fui eleita com 20 anos, sendo a primeira cadeirante. Fale dos projetos que defendeu enquanto vereadora. Sim, a luta como vereadora pela pessoa com deficiência já iniciou quando eu fui eleita. Tratava-se de um prédio muito antigo na cidade, o prédio da Câmara Municipal, e que precisou ser, é um prédio tombado, inclusive, que precisou ser todo adaptado para que eu pudesse ser recebida e pudesse exercer as minhas atividades. Então aí já se transformou, já começou uma mudança ali no município. Eleita vereadora, eu propus inúmeros projetos voltados à pessoa com deficiência. Eu exigi da Câmara que tivesse um intérprete de Libras para que as pessoas com deficiência auditiva pudessem acompanhar as sessões. Também propus que no município nós tivéssemos parques infantis com brinquedos adaptados para as crianças com deficiência. Fiscalizei os órgãos públicos quanto à acessibilidade, inclusive fiz a denúncia e levei até o Ministério Público da falta de acesso nesses inúmeros prédios e exigi que fossem readequados. Exigi rampas de acesso em todo o município. Fiz ainda um projeto de braille nas contas de água, de luz e no IPTU, para que todo deficiente visual pudesse ter acesso, nada mais que justo, que ele pudesse saber qual o valor da sua conta e não ter que pedir para alguém ler e contar para ele qual o valor que veio da conta de água e de luz. Então foram vários projetos assim durante o meu mandato e uma luta contínua. E eu quero levar essa luta ainda para outro patamar. Eu quero na Câmara Federal poder fiscalizar ainda mais e propor novos projetos para a pessoa com deficiência, não só no aspecto arquitetônico, não só na mudança física de estruturas. Eu quero lutar pela autonomia da pessoa com deficiência, que isso é tão difícil ainda no Brasil. Nós sabemos o tanto de preconceito que nós sofremos no dia a dia, o quanto é difícil adentrar o mercado de trabalho, enfim, participar das relações sociais. Então a gente precisa derrubar todos esses paradigmas e demonstrar, mostrar para a sociedade que nós temos o nosso espaço, que chega daquela ideia de incapacidade, nós podemos transformar, e é isso que eu quero, eleita deputada federal por São Paulo. Se eleita, já tem uma programação a seguir? Ideias e pautas que possa comentar e dividir com a gente? Dentre todas essas lutas tão importantes que eu já mencionei, eu acho que uma fundamental e que talvez seja uma das maiores batalhas da pessoa com deficiência no Brasil e que eu quero levar essa pauta para o Congresso para ser debatida é a questão do acesso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nós sabemos o tanto que isso é difícil. Por mais que tenhamos as leis de cotas, nós sabemos que na prática muitas empresas elas só cumprem por formalidade, para mostrar que estão cumprindo, para não ter nenhuma penalidade, nenhuma multa. Mas
o que a gente vê são empresas totalmente despreparadas, não só do ponto de vista arquitetônico, mas que não promovem a real inclusão entre os funcionários, né? E não trabalham para que essa pessoa com deficiência ela cresça dentro da empresa, ela se desenvolva, né? Muitas vezes não levam em consideração nem o currículo daquele profissional, o que é totalmente errado. E isso eu quero mudar. E isso a gente começa lá na educação, permitindo que a pessoa com deficiência tenha o devido acesso à escola, à universidade. Então eu acho que essa é a minha base, a minha primeira luta dentro do Congresso. Daiane, você como cadeirante tem ideia do dia a dia difícil de uma pessoa com deficiência, certo? Você imagina o quão difícil será ser eleita? Nós vemos constantemente casos de edifícios públicos onde a acessibilidade é precária e as pessoas com determinadas limitações chegam a passar por situações até constrangedoras. Você está preparada para esse desafio? Foram inúmeros os episódios que eu encontrei de falta de acesso e que causaram constrangimento, né? Eu acho que isso veio desde o período da escola, passei por diversas escolas que não estavam prontas para me receber, que não tinham a acessibilidade adequada. Inclusive uma delas, a ETEC Pedro Ferreira Alves, uma escola técnica aqui do município, que tinha escadas e não tinha um elevador ainda de acesso, então eu tinha que contar com a ajuda dos colegas para ser carregada de uma aula a outra, né? Nós mudávamos de acordo com o intervalo. E então eu precisei, inclusive, encaminhar um ofício ao órgão responsável no estado de São Paulo para que fosse feitas as adequações necessárias. E esse elevador chegou quando eu já havia concluído o ensino médio, enfim, eu não pude ter a oportunidade de usá-lo durante os meus estudos, mas fico contente que outras pessoas que passaram por ali puderam ter esse benefício. Aliás, não é um benefício, né, essa garantia. E não foi só esse episódio. Eleita vereadora em Brasília, teve algo muito chato, muito constrangedor que aconteceu, que eu fui até lá para buscar verbas para o município, para conversar com alguns deputados, e estava tendo uma audiência muito importante, e a sala onde estava tendo essa audiência não tinha acesso para cadeirantes, o elevador estava quebrado e eu não conseguia ir até lá. E, inclusive, isso saiu na UOL, na Folha, em vários veículos de comunicação, porque eu fiquei realmente transtornada, fiquei muito chateada com a situação e expus realmente o meu pensamento sobre aquilo. Então, eu estou pronta, porque eu vivenciei essa luta, esse preconceito, e continuo vivenciando no meu dia a dia. E o que eu quero lutar é para que isso mude, para que nós, pessoas com deficiência, sejamos reconhecidos na sociedade como pessoas de direitos, né? Pessoas que querem acessar o mercado de trabalho, querem fazer suas atividades diárias, ter acesso ao lazer de uma maneira natural, sem ter que precisar ficar cobrando, ficar pedindo ajuda de um e de outro para ser carregado ali e aqui. Isso não é legal. Temos exemplos de alguns nomes na política de pessoas com deficiência. Você tem alguém que lhe sirva de exemplo? Essas pessoas podem ser consideradas aliadas ou não? Falar de exemplos de pessoa com deficiência na política é até um pouco complicado, já que eu tenho muitas referências de pessoas com deficiência na vida real aí, blogueiros, pessoas que fazem adaptação, enfim, que batalham aí na sua rotina diária. Então eu tenho inúmeras referências, mas indo um pouco para a política, eu vejo ali Mara Gabrilli, temos Célia Leão, né? Pessoas que, apesar de não termos ligações partidárias, eu sei que tem importantes lutas para a pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Tendo em vista o cenário político atual, com tantos escândalos sendo apresentados diariamente,
O que você pode apresentar aos eleitores que possam reforçar questões de sua postura como candidata? Eu sempre tive uma postura de fiscalização, mesmo enquanto vereadora, de querer saber onde está sendo aplicado o dinheiro de cada cidadão. Eu vejo aí, principalmente no período de campanhas eleitorais, muito candidato falando: ah, sou ficha limpa, sou honesto. E eu penso assim: honestidade é uma obrigação. Antes de tudo, para estar na política, você tem que ser uma pessoa honesta. Eu acho que o que faz mesmo a diferença é a forma que você atua, né? Além dessa fiscalização contínua das contas públicas, é dialogar com a população. Tá sempre fazendo projetos, conversando, sabendo o que a população precisa, tá exposto ao debate, ao diálogo, à conversa. Eu acho que é isso que faz toda a diferença na política e é esse perfil de políticos que nós precisamos. Daiane Amaro, deixe uma mensagem para nossos internautas. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer à PCDF por ceder esse espaço, pelo trabalho jornalístico que vem exercendo aí, tão importante para esse público de pessoa com deficiência. Quero agradecer principalmente por trazer esse debate, essa discussão que tanto precisamos e que tantas páginas acabam fechando as portas nesse período eleitoral para que os candidatos tragam suas propostas, né, para que sejam avaliados, e é o momento que mais precisa. Eu acho que esse é o momento do eleitor colocar o candidato mesmo na parede, cobrar dele quais são suas propostas, o que você pensa para a nossa sociedade. É esse o momento. Então, parabéns pelo trabalho. E a mensagem que eu deixo é que avaliem realmente antes de votar. Busquem a trajetória desse seu candidato, as propostas, se possível, mandem perguntas para eles. É só dessa forma que a gente faz a diferença mesmo no nosso país. Então é essa mensagem que eu deixo. Então eu sou candidata a deputada federal pelo Partido Avante, meu número é 7009 e eu estou à disposição de todos vocês para ser avaliada. Me procurem aí nas redes sociais, pesquisem sobre os meus projetos, os meus trabalhos e muito obrigada.